Vamos então aqui a Siembra, lá em Isaías 1, 18 e 19, essa palavra subiu à minha mente, e eu quero compartilhar com os abençoados, dessa forma. Aqui o profeta Isaías, que é um profeta que nós temos grande estima por ele, por ser um profeta que profetizou para essa graça que manifestaria, talvez há 2000 anos, né, para frente, que foi mais ou menos da época dele para cá. Então, nós vimos que foi um profeta separado exclusivamente para trazer essa palavra que pudesse hoje cair na nossa mente. Eu fico vendo o cuidado, né, de Deus e dos anjos em fazer guardar essa palavra, em fazer com que a Bíblia, né, fosse escrita, separada e dedicada para a igreja do Senhor, para não esquecer aquilo que foi sombra do passado para nós. E Isaías, esse profeta, é um profeta marcante, dito pelo nosso apóstolo Paulo e pelo edificador apóstolo José Luiz, né? Sempre bateram nisso. E aqui vem uma instrução dele para os dias de hoje, para a igreja após a morte de Cristo. Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, quer dizer, falamos, discutimos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha que coisa tremenda. Então o profeta Isaías já viu o quê? O grande acontecimento, o advento na cruz do Calvário. A remissão dos pecados em Cristo Jesus. Então eles se tornariam brancos, eles se tornariam como a lã, né? Não teria mais efeito na vida das pessoas depois da morte de Cristo. Aí ele vem no versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu me ocupo muito em trazer as palavras para a semeadura, porque eu sei que elas ficam ecoando, e os anjos que foram enviados pegam essa palavra e começam a fazê-la ser verdadeira na vida dos irmãos, porque eles só fazem aquilo que ordena o Senhor. E na terra, para eles receberem a ordenação de Deus, alguém tem que falar, senão eles não recebem a ordenança de Deus. Eles foram enviados, quer dizer, Deus os trouxe aqui na terra para ouvirem o que eles têm que fazer. E nós estamos aqui com essa petidão, com essa competência em trazer para eles uma direção para trabalhar a favor da igreja. E ele vem dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então o lugar de anjo é na terra, meu senhor. Assim é? E você vê que há uma condicional aí, né? Se, mostrando que você ouvindo algo de Deus traria o que? Sucesso para a nossa vida, porque os filhos, ao ouvir, se tornarão como ele quer, comendo o que? O melhor dessa terra. Então essa condicional eu pude colocar aqui, que depende, não é de Deus, depende de quem? Nós. Deus está falando. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo? Se quiserdes e me ouvirdes, então essa parte de ouvir depende de você. E para ouvir você tem que estar onde? Num centro educativo, onde fala, aonde instrui, aonde traz a palavra que cai no seu ouvido e cai bem para a sua vida. E eu pude colocar aqui, porque só os filhos darão esse ouvido. Por quê?
Só os filhos são o quê? Ovelhas. É o que diz lá em João 10, 27, né? Ele diz, as minhas ovelhas, o que elas fazem? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A coisa mais linda está aqui, ó. Quando ouve, eu as conheço. Então Deus conhece cada um dos seus filhos na terra. E Ele está separando quando? Quando começa a palavra da graça, a instrução dele ser falada na terra. E essa faculdade faz com que você e eu, que vivemos na terra, tenha um gozo e uma prosperidade. Tem um gozo e uma prosperidade muito grande na sua vida. Porque a promessa é essa: comeremos o melhor. Olha, abençoados, nós viemos de um sistema religioso bem, vamos dizer assim, bem sacana. Muito ruim. Principalmente a América Latina. Ela foi atingida mais pelo catolicismo. Você vê que os nossos irmãos lá da Uruguai, Paraguai, Bolívia, aquela turma é a turma da miséria do mundo. São os povos mais pobres que tem. São o povo mais pobre que tem sobre a terra. Por quê? Porque eles não dão ouvido. Porque a religião veio e o que fez com os ouvidos dele? Taparam o ouvido. Selaram, hein? Cauterizou a mente. Eles não conseguem, eles não conseguem comer o melhor dessa terra. Os outros países, lógico, tem a África lá também, que é bem, bem terrível, parte dela, parte não. Parte da África é rica, tem países ali que vivem bem. Mas essa América Latina, ela é terrível. E nela está incluído quem? O Brasil. Aonde o sistema religioso ensinou que os pobres são os que são mais acolhidos por Deus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Jesus falou isso para os judeus, não para nós. E eles pegaram essa palavra, esse versículo de Jesus, e colocou para nós, os latinos, aonde você e eu fomos enganados. E vivendo nesse país, que é um país que não vai bem, sempre foi mal, mas é um país que desenvolveu, mas está mal, mas teve pior, e pode melhorar, você recebe? Porque nós estamos aqui. Como? Não é orando, pedindo Deus para fazer, mas é trazendo a palavra, como essa de Isaías, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, abrindo a mente deles, para que eles possam mudar a sua concepção. Então nós tínhamos um país, um país muito pobre, uma nação paupérrima. Então nós trouxemos imagens desse país, e muitas vezes nos acomodamos nele. Não é isso? Qual é a linguagem do país? É a linguagem da pobreza. Então você e eu, se não tivermos a palavra, o ouvido afinado para ouvir o Senhor, para ter uma outra percepção com respeito à vida de um homem na terra, você vai ficar prisioneiro da pobreza. E não vai dar ouvido à voz do Senhor. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, se você mantém firme a tua confissão, é porque sua mente foi renovada. Então você vai começar a chamar à existência as coisas. E não importa se o país esteja bom, se o país esteja ruim. Importa é a minha mente. Como eu vejo. Porque é a mente que traz para os olhos, para você enxergar. Como que você está enxergando essa situação? Ou você e eu estamos trazendo ainda, não, já está bom demais desse jeito, senhor. Para nós que somos pobres, né, um país pobre, está bom, você já tem isso aí, já tem isso ali, já está bom. Não é.
É. Porque senão você desrespeita a palavra profética. Então eu não aceito, eu vejo a situação, mas eu não aceito, eu não recebo. Pode estar ruim, pode estar bom, o importante é que a palavra ela se cumpra na minha vida e na sua vida. E isso é o quê? Uma limpeza que tem que ser feita. Nós trouxemos muita origem de pobreza atrás de nós, muita. País de primeiro mundo que é bom. Você vê que o pessoal está saindo aqui país de primeiro mundo para ser escravo lá. Literalmente para ser escravo, para viver uma vida melhor, trabalhando para as pessoas que trabalham lá, que são donas daquele país. Nós somos donas do Brasil, nós não somos donos dos Estados Unidos, não. Deus colocou a gente, foi aqui, e é aqui que tem que dar certo para nós. Você pode passear lá, lógico, você tem que dar a volta ao mundo. O mundo é nosso, mas Deus colocou a gente aqui. Então essa palavra, se quiserdes e me ouvides, ela tem que estar bem misturada com você. E você tendo visões sempre o quê? Alargadas, grandes. Eu recebo, e não adianta o país Brasil, na situação que ele está, querer me impedir, não. Se quiser de me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E eu pude colocar algo interessante aqui, abençoado, que ele diz, o profeta, quando o profeta diz, se quiserdes, é algo que já está em uma ovelha. A ovelha, se quiserdes, ela já quer. Porque ele não diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É algo que Deus já colocou dentro de cada ovelha. Por isso que eu creio nesse ministério, abençoado. E continuo pregando como uma voz no deserto, mas eu sei que as ovelhas vão despertar para isso. Porque a ovelha, quando foi criada na terra, os filhos de Deus, ele colocou algo na mente deles, que quando ouvir essa palavra, eles vão querer ouvir. Eles vão querer. Essa condicional, propriamente dito, não é uma condicional. É um desejo. É um desejo que a ovelha tem de ouvir. Quando ela ouve a voz do seu pastor, ela se atina logo, porque é comportamento exclusivo das ovelhas. E quando Deus está falando na terra, cale-se diante dele toda a terra, e a terra calará. Os irmãos vão ver isso, vão calar diante de nós, porque nós trazemos uma palavra que restaura e traz o melhor para os filhos de Deus. Eu não concordo ver os filhos de Deus passando dificuldade, eu não vejo dessa forma, abençoado. Meus olhos não veem dessa forma. É porque ainda não ouviram a voz do Senhor, porque se ouvir, comereis o melhor. Você e eu temos o direito de comer o melhor. Por isso você não pode dar mole para a tua carne, para a tua alma, para os teus sentimentos. Não pode. Você é um espírito justo, feito perfeito. Você tem o direito de comer o melhor. É lógico que é algo paulatino, progressivo, mas tem que já estar acontecendo. Você não pode se afrouxar. Você não pode desencorajar-se. Não pode. Você tem o direito. Então eu coloquei, é algo que já está em uma ovelha. O querer ouvir o bom pastor Cristo. Não se trata de livre-arbítrio, e sim de natureza de filho. Aí você fala, e é o livre-arbítrio aí? Não. A ovelha, ela não tem outra decisão a tomar, a não ser ouvir o seu pastor. Não é verdade? Ela não tem outra opção, porque já está dito, as minhas ovelhas ouvem. Já está dito, não tem como. Você já nasceu com essa afinidade de ouvir a voz do pastor. Você já nasceu. Por isso que o povo está sendo enganado aí. Porque
o verdadeiro pastor se manifestou em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, partiu, depois manifestou em Paulo, depois manifestou em José Luiz e partiu, mas continua o Cristo na terra falando, para juntar essas ovelhas no grande dia. E isso está tudo no script de Deus. Por isso que eu mantenho tranquilo, porque eu tenho experimentado isso, né? Comendo o melhor dessa terra, dentro da minha condição que foi me dada pelo Senhor. Eu tenho vivido isso aí. Então, quer dizer, eu tenho podido ver que está acontecendo. Se está acontecendo comigo, tem que acontecer com todo mundo. Mas por quê? Porque eu dei ouvido à voz do meu pastor. Muito. Durante 10 anos, 12 anos, eu dei ouvido à voz do meu pastor. E hoje eu estou vendo que ele está me fazendo experimentar isso aí. Lógico, paulatinamente. Onde eu creio também que toda a igreja experimentará isso. Porque eu não tenho isso só profético, eu tenho isso aí acontecendo. Então eu conheço o caminho das pedras, eu passo a ser o conhecedor do caminho das pedras. Que é o quê? Semeando. Para comer o melhor dessa terra, ele diz: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância há de ceifar. O que é abundância? É você sempre fazer o que você recebe. Sempre fazer. Não, eu estou semeando com abundância. Ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É assim que a palavra diz. Se não morrermos, vamos colher. Agora, se partirmos, partimos. Vamos para a nuvem, daqui a pouco volta em glória na ressurreição. Ah, papai, é bom negócio também, mas o melhor é ficar aqui. Eu não estou querendo ir embora agora, não. Eu quero ficar aqui para comer o melhor dessa terra, que foi feita pela palavra de Deus. E diz: coma o melhor dessa terra. Assim é, pessoal? Vamos ficar de pé, então vamos fazer uma confissão e assim continuar semeando com alegria, com gozo, porque Deus ama quem dá com alegria. Diga: eu recebo que ouvi a voz do Senhor meu Deus e comerei o melhor dessa terra, porque quando o Senhor fala, as portas se abrem. E eu declaro para a tua igreja, para o teu povo, essas portas abertas nos negócios, em tudo aquilo que possam prosperar. Eu declaro isso, porque estamos ouvindo a voz do Senhor, o bom pastor da nossa vida. Assim eu declaro e recebo sem limite. Abba, Pai.